Um artista que viveu recluso por quase 10 anos. Já faz tempo eu vi você na rua. Por que Belchior escolheu viver no anonimato? Gente jovem reunida. Imagens de Belchior na intimidade e flagrantes do exílio. Eu falei, meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes. Foi nesta casa de alto padrão, num bairro nobre de Santa Cruz do Sul, que Belchior escolheu para viver ao lado da mulher os últimos anos. A pergunta que fica é, por que o cantor escolheu uma pequena cidade de 120 mil habitantes para viver os últimos anos de sua vida? E quem são as pessoas que fazem parte desse seleto grupo que conseguiu preservar a identidade do cantor durante todo esse tempo? Célia é uma delas. Ajudou a guardar segredo e foi a primeira pessoa a saber que Belchior poderia estar morto. Eu recebi uma chamada no celular, acho que era 5h30 da manhã. O que Célia conta, você vai saber daqui a pouco. O Domingo Espetacular visitou alguns dos lugares onde Belchior passou os últimos anos de vida com a mulher Edna. Quem é essa pessoa que dividiu os esconderijos e os mistérios com o ídolo da música brasileira? Para as águas fundas do mar. Se você vier me perguntar. O autor de alguns dos maiores sucessos da MPB levava uma vida em segredo. De olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Mas até abandonar a carreira num exílio misterioso, Belchior teve uma trajetória vitoriosa. Uma história que começou em Sobral, cidade onde nasceu no Ceará. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Antes de assumir a vocação artística, Belchior viveu 3 anos em um mosteiro. Depois, cursou faculdade de medicina, mas abandonou o curso. A carreira artística atingiu o auge na voz de sua melhor intérprete, Elis Regina. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Belchior respirava a arte. Além de cantar e compor, gostava muito de ler, escrever e pintar. Para este jornalista, um artista sem igual. Eu acho que ele não deixa sucessores. Não existe um seguidor de Belchior. Claro, ele tem fãs, mas assim, é um estilo muito pessoal, muito particular. As músicas dele são cheias de citações a livros, poemas, escritores, a clássicos da música brasileira também, né? Ele era um filósofo, né? Ele era um cara que estava muito atento ao que acontecia à volta dele. Artista completo, Belchior até dublou o mágico Zastrás no filme Garoto Cósmico e se mostrou bem à vontade fazendo a voz do personagem. Coloridas, cheirosas. Em 2005, Belchior conheceu a produtora cultural Edna de Araújo. Pouco depois, os dois começaram a namorar. Belchior tinha 4 filhos e estava no segundo casamento, que já durava 35 anos. Aos poucos, começou a deixar de fazer shows até desaparecer completamente e sem explicações em 2009. O casal morou em San Gregório de Polanco, no Uruguai, e depois percorreu várias cidades do Rio Grande do Sul. Sem dinheiro e com muitas dívidas, passou a viver com a ajuda de amigos e fãs. Ia de casa em casa, até parar em Santa Cruz do Sul. Essa é uma das casas em que o casal Edna e Belchior morou na cidade. Ingrid e Ubira, são os proprietários. Eles hospedaram Belchior e a mulher por 3 meses em 2013. Marina, de 22 anos, filha do casal, era fã do cantor desde a infância. A mãe pediu segredo quando contou que a família iria hospedar uma pessoa. Na época, o sumiço do cantor
já causava alvoroço. E aí eu brinquei com ela, dizendo assim, é o Belchior, né? Porque eu tava ouvindo ele, lembrei da história, tudo. E ela, sim, é ele. E eu não acreditei na hora, né? Só acreditei na hora de chegar em casa e realmente ver de fato que era o Belchior na minha frente. Marina mostra com orgulho o quarto dela, onde Belchior e a mulher Edna dormiam, já que ela estudava em Porto Alegre. A cama nem era de casal. Os dois dormiram nessa cama, não sei como, né? Perguntei como, mas dormiram. Que coisa curiosa, né? Sim. Algum tempo depois, o casal se mudou para a biblioteca da casa. E essa dali é a cama, então, que ele e a Edna ficaram. Do ídolo, Marina ganhou um autógrafo. A letra é única, né? A letra dele é única. Ah lá. Tá escrito o quê, Marina? Para Marina, com alegria e amizade do Belchior. E um pijama. Pois é, quando deixaram a casa em dezembro de 2013, Belchior esqueceu o pijama. Olha a frase que tá na camisa. Ó. Bem simbólica. We are part of this wall. É, nós somos parte de tudo. É. Além da casa em Santa Cruz do Sul, a família tem um sítio em Passa Sete, que também foi refúgio para o músico. Um lugar de difícil acesso, a 20 quilômetros da cidade. É a primeira vez que o casal fala do assunto. Hoje, se nós estamos abrindo o nosso segredo, é em nome dos fãs, em nome das pessoas que gostavam, que amavam ele. Porque, para mim, o Belchior é um herói, um filósofo nordestino. Na sala, ainda está o violão com que o músico tocava à noite, escondido. Nunca vi, nos momentos que passei com ele aqui, ele tocando violão. Mas os vizinhos contam que à noite eles passavam por aqui e ouviam Belchior tocando. Então, certamente... Sem saber quem era, né? E sem saber quem era. Foram saber só muito tempo depois. E esse corredor aqui dá acesso ao quarto, onde o Belchior ficou com a esposa por um mês. Esse era o quarto, um quarto simples, mas que daqui Belchior tinha uma visão privilegiada. Ele escolheu esse quarto justamente por isso, olha só. O verde, grama, plantas, frutas e o silêncio que esse lugar proporcionava. Esse chapéu ficava na casa em Santa Cruz do Sul e de lá ele pediu autorização à família Trindade para trazer esse chapéu, que agora virou uma relíquia. Era uma das paixões do Belchior. Belchior era muito reservado, mas Ingrid afirma que estranha mesmo era a relação do cantor com a mulher. Que ela era manipuladora, ela dominava a situação, ela dirigia tudo. E isso nos incomodava de certa forma, porque ela tinha, para te ter uma ideia, ela tinha uma mania de perseguição. Ela achava que as pessoas estavam perseguindo ela. Então ela tinha um temor, um pânico de que eles fossem descobertos. E isso era muito... Eu achava aquilo muito teatral. A virada na vida de Belchior também intriga quem conhece o cantor desde a juventude, como Fagner, de quem ele se tornou amigo e parceiro. É deles a canção Mucuripe. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Fagner diz que essa música marcou para sempre a carreira dele. Para as águas fundas do mar. Ela é eterna, eu acho que é a minha música mais importante. Noite namorar. Foi um motor de motivação para mim no começo da carreira. Então, tenho nesse cara assim, a maior admiração, como o Brasil também tem. Os dois saíram do Ceará na mesma época. Fagner foi para o Rio, Belchior para São Paulo. Com o tempo, os amigos se afastaram. Aconteceram coisas assim de temperamento, de gênio, de idade, de visão de vida. Isso é muito natural. Os irmãos brigam, as pessoas brigam. O sentimento que a gente tinha, na realidade, um pelo outro, era muito maior do que isso. E sempre foi. A última vez que se viram foi em 2008, antes de Belchior sumir. Ali nós conversamos um pouco, combinamos alguma coisa que não aconteceu. E depois, na saída, eu vi
da porta do hotel eu vi ele chegando com umas coisas, umas bagagens, umas encomendas, uns presentes. E ali foi a última vez. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Para mim ele não estava bem, ele estava mal acompanhado. Mas não que ele fosse fugir, que ele fosse sumir e fizesse disso tudo um final trágico, né? Vida, vento, vela, leva-me daqui. Foi Fagner que apresentou o Belchior a Tota, artista plástico de Sobral, que se tornaria grande amigo do músico. O Belchior era uma pessoa muito humana, né? Ele era do lado humano dele, muito profundo. Ele enxergava muito. Tota guarda muitas recordações de Belchior, que era padrinho da filha dele. Ele era muito atencioso, muito carinhoso. Ele diz que nunca entendeu o sumiço de Belchior. Belchior é um dos maiores poetas do Brasil, entendeu? Então, eu acho que se isolar por quê? Pra quê? Entendeu? Música, ele sempre estava compondo, que eu estou lhe dizendo, né? Acompanhava Belchior direto, viajava com ele. Belchior ficava escrevendo, terminava o show, ele ficava até 4 horas da manhã escrevendo. O amigo afirma que Belchior se afastou de todos depois que conheceu Edna. Tanto que a mãe dele morreu, ele não veio pro enterro, não veio pro velório, não veio pro... Pô, é um negócio muito, assim, que até eu não... Quem sou eu para julgar? Mas eu acho que ela não fez bem para ele não, sabe? Ainda bem jovem, Belchior conheceu o músico Jorge Mello, parceiro de mais de 20 músicas. Hoje, Jorge cuida de um acervo de mais de 50 mil documentos originais do cantor. Para mim, o Belchior é o clássico do intelectual. Passava o dia inteiro lendo, lê e escreve em 6 línguas, fora a língua portuguesa. Os dois se viram pela última vez em 2006. Ele acha que Belchior se isolou por vontade própria. Eu acho que foi uma decisão tomada conscientemente. Outro que teve uma convivência cheia de histórias com Belchior foi o cantor Falcão. Ele vivia me perguntando como é que eu pretendia seguir a minha carreira e dava uns toques e tal. E aí um dia eu cheguei, Bel, rapaz, você podia fazer uma música pra mim, cara, que aí sim, aí minha carreira melhorava bastante. Ele disse, não, você é muito esculhambado, eu vou fazer um negócio e você, depois você esculhamba, então pronto, você faz. A parceria nunca saiu, mas a admiração de Falcão só aumentou. Aliás, convém dizer que eu comecei a compor querendo ser Belchior. Eu queria fazer música igual a ele. Falcão pensou em procurar Belchior. Diz que entende o sumiço do amigo. Você sabe que eu sou uma das pessoas que compreende mais, né? Eu acho que ele tinha as razões dele. O pessoal fica com onda que a mulher forçou. Eu acho que não tem nada a ver, não. É um momento dele, ele queria se isolar. Inclusive, a última vez que a gente falou, ele me disse que estava fazendo um projeto muito grande, que era... Estava traduzindo a Divina Comédia de Dante e escrevendo à mão. Na família, mesmo distante, Belchior era muito lembrado. O Domingo Espetacular conversou com uma das irmãs dele. Belchior sempre foi um homem muito amoroso, desde a infância. Ele era uma pessoa que a gente contava para tudo, para ensinar português. O sumiço dele aniquilou nossa família. O jornalista JB Medeiros acompanhou de perto a carreira de Belchior. Agora, se prepara para lançar uma biografia do artista. JB não acredita que Edna influenciava as decisões de Belchior. O Belchior, pelo que eu conheço dele como biógrafo, é um cara de extremo refinamento, sofisticação intelectual, um cara muito forte do ponto de vista da opinião. Ele sabia se contrapor à ordem dominante, lutou contra o establishment, foi perseguido pela ditadura militar. Aí finalmente uma mulher de 1,60 m de altura, um pouco menos talvez, chega e domina ele e leva ele para uma fuga desesperada durante 10 anos. Isso não me parece razoável. Ele foi porque ele quis. E a Edna vai ficar meio como uma Yoko Ono da história, né? Que a Yoko Ono é a vilã dos Beatles. A família conseguiu na justiça o bloqueio dos bens de Belchior depois do desaparecimento dele. Por isso, o cantor não tinha dinheiro e vivia de favores.
Quando a família tomou essa atitude, ela tirou também do Belchior a possibilidade de ter o acesso a esses recursos. Então ele estava zero. Ele não tinha mais a quem recorrer. Ao mesmo tempo, o catálogo de música dele é tão vasto e tão importante, tão conhecido, que um show dele poderia pagar as dívidas dele. Entre 2008 e 2009, Belchior abandonou e nunca foi buscar 2 carros em São Paulo. Um no aeroporto de Congonhas e outro no estacionamento de um bairro nobre. A conta passou dos R$100 mil. Na mesma época, no Uruguai, o casal abandonou um hotel com uma dívida de R$30 mil e deixou tudo que tinha para trás. Em 2014, mais uma vez, com a ajuda de amigos, Belchior e Edna vieram para esse sítio tranquilo em Guaíba, na região de Porto Alegre. Foi nesse lugarzinho aqui que Belchior e a esposa moraram por cerca de 4 meses. Era apenas para passar alguns dias. Só que eles foram ficando. Jorge Cabral e a mulher Maria Luísa são os donos. E quando chegou aqui, ele se maravilhou, né? Porque além de ser um lugar sossegado, ermo, não tinha esse contato com essa possibilidade de ele ser assediado. Aí ele vinha pra cá, sentava aí, ficava meditando e apreciando. Jorge conta que Belchior era muito divertido. Isso fica claro nessas imagens inéditas feitas aqui no sítio. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. O cantor aparece descontraído, imita um locutor de rádio cearense. Fresca madrugada. Olha, Belchior brinca com o tamanho do próprio nome. eu falei, meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes. Olha como os meus queridos ouvintes estão ouvindo e vendo, ouvindo e vendo. Este rapaz é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Sabe, temos também Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, Caetano Emanuel Viana Teles Veroso e Chico Buarque de Holanda. Esse outro, do lado de fora, Belchior aparece sorridente. Olha pra alguém e subiu na árvore. Olha aí o barulho, olha aí o coelho. Olha o coelho. Aqui ele brinca com uma criança. Eles estão procurando um coelhinho. Essas são cenas raras. Segundo Jorge, Belchior não se importava em aparecer em fotos e vídeos, mas a esposa Edna não gostava. Ele tinha conhecimento que estava sendo filmado, mas a companheira dele tinha interesse que ele se mantivesse totalmente no anonimato, que não fosse tirado fotografias nem alguma coisa, mas ele não se importava. Porque ele era uma pessoa muito dócil, muito amável, querido mesmo. Mas ela era uma pessoa bem difícil. Maria Luísa diz que eles faziam todas as compras da casa para Belchior e Edna, já que ele não poderia ser visto. O que você trazia para cá? Muitas frutas, ovos, legumes, peixe, é o que eles comiam, e muito chá. Uma despesa de R$500 por semana que os donos do sítio bancavam. O clima ficou ruim por causa do comportamento de Edna. E eu chegava aqui, ela trocava tudo de lugar. E o casal teve de ir embora. E aí a melhor coisa foi pedir que eles deixassem. Sim, aí a gente conversou e decidimos que não tinha mais como, né? Tinha mais, a gente já não tinha mais, assim, sei lá, privacidade, né? Na opinião de Maria Luísa, Belchior só não voltou a cantar porque Edna não deixava. A Edna não deixou ele voltar. Ela não deixava nem ele cantar aqui pra gente. Eles pediam isso? Foi pedido e ela não deixava.
não falava, não vai cantar? Ah, ele não gosta. E ela desconversava. Para Jorge, a relação de Belchior com Edna era de dependência. Por mais que a gente possa dizer assim, que ele ficou preso nesse relacionamento, ora, ele poderia dizer, não, eu vou voltar, né? Se realmente fosse uma vontade certa dele, é uma intenção. Este rapaz é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Depois do sítio, Belchior e Edna voltaram para a cidade. O último refúgio foi esta casa, emprestada por mais um integrante da corrente que se formou em torno do cantor. O proprietário nunca quis aparecer. São Paulo violento é o rio que me engana. Edna não tinha muitos amigos. Célia era uma das poucas pessoas com quem ela mantinha uma relação amistosa. Foi para ela que Edna ligou quando viu o marido deitado, sem se mover no sofá da sala. Era madrugada de domingo. Ela me disse que estava muito preocupado, que o Belchior tinha sentido uma dor à noite, estava com frio, que ela acomodou para dormir, ele quis ficar no sofá, e que acomodou ele para cuidar, e aí depois ele adormeceu. Célia foi direto para a casa de Belchior. Ela abriu a porta, subimos lá onde estava no sofá, colocamos o termômetro e a temperatura estava em torno de uns 35 e pouco. Eu disse, Edna, temos que chamar um médico. Eu disse, é domingo de manhã e eu disse assim, temos que chamar SAMU. E ela solicitou que nesse momento não, se não tinha um médico. Edna tinha receio que o paradeiro do casal fosse descoberto. Como eles estavam vivendo de uma forma tão reservada, a SAMU já poderia significar logo uma mobilização, né, de não permitir que permanecessem morando e vivendo tão reservadamente. Por fim, Célia convenceu Edna a chamar uma ambulância do SAMU. E eles logo disseram que ele já tinha falecido. De acordo com o laudo médico, Belchior morreu por um rompimento da aorta, a maior artéria que nós temos, responsável por transportar o sangue oxigenado para todo o corpo. Esse médico explica que em 80% dos casos, o rompimento da aorta é provocado por hipertensão, mas há outras possibilidades, como algumas doenças genéticas e, por último, traumas muito fortes. O sintoma mais comum é a dor. Uma dor torácica muito importante, muito forte, que pode progredir para o pescoço, pode progredir para os ombros, para as costas, para a região lombar. Depende muito da região onde se inicia a dissecção da aorta e onde há a rotura da aorta. Segundo os amigos, Belchior cuidava da alimentação e gostava de caminhar, mas talvez não tenha feito exames preventivos que pudessem salvar a vida dele. A prevenção se faz pela realização de exames periódicos. Você controlar a sua pressão, controlar a sua alimentação, evitar a obesidade, fazer exercícios, tomar os remédios quando for indicado, procurar ter uma vida saudável. Por isso, cuidado, Célia conta que Edna entrou em estado de choque quando soube que o marido tinha morrido. E ela só dizia, mas meu marido não morreu. Isso é uma coisa que ela dizia para o pessoal do SAMU. Ela dizia, ele não morreu, não pode ter morrido. Meu marido não pode ter morrido. Vocês têm certeza? Célia ajudou Edna e nunca mais a viu. Nos abraçamos e eu acho que foi uma despedida. Não preciso. Para os amigos, anônimos e famosos, fica a saudade de um grande mestre e a certeza de que a música de Belchior é a melhor herança que o cantor deixa para o Brasil. Daqui a 80 anos, gerações futuras estão falando de Belchior.
aquela estrela é dela. Vida, vento, vela, leva-me daqui.